Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai continuar estudando um pouquinho sobre forças, certo? A gente vai conversar um pouco sobre força resultante e algumas implicações dessa força resultante, ok? Se você ainda não segue a gente, eu quero pedir para antes de começar que você siga a gente lá no Instagram e aqui no YouTube, certo? E clique no sininho para você não perder as nossas aulas quando a gente for lançar elas, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a força resultante, certo? Essa fórmula da força resultante aí, a gente já conhece ela, que é lá da segunda lei de Newton, certo? Força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas como que a gente usa essa força resultante? Como que a gente soma as forças? Que a gente precisa somar as forças para a gente ter uma resultante. Como que a gente acha isso? Certo? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, vai ver alguns exemplos e a gente vai tentar entender um somatório de forças e como que pode haver um equilíbrio de forças, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exemplo aí, sim, a força de atrito, beleza? Vamos pegar figura por figura, para me explicar para vocês, para a gente ir lembrando o que está acontecendo. A primeira figura diz que a gente está puxando um bloco com uma força F, ok? Uma força qualquer, certo? Geralmente os exercícios vão te falar, por exemplo, uma força ou alguma coisa do tipo, e vocês vão precisar pensar nas outras forças, certo? E uma dica que eu sempre dou para meus alunos é que sempre desenhe todas as forças, certo? Mesmo se você não for precisar dela, se ela não for tão importante para o exercício, é sempre importante que você lembre que existe essa força e sempre desenhe ela, certo? Porque vão haver alguns exemplos que vocês vão precisar de alguma força e vocês vão acabar esquecendo por não usar ela tanto, certo? Então vamos lá. Vamos para o segundo desenhozinho. Perceba que eu já coloquei o peso no segundo desenho, certo? O peso sempre vertical para baixo, certo? Na terceira eu já adicionei a força normal, certo? A força normal sempre perpendicular à superfície que eu tô, certo? Então vamos lá. Sem a força de atrito a gente tem só essas três forças, ok? Com essas três forças, eu sei que esse bloco ele não vai estar voando, nem não vai começar a voar e nem vai entrar para o chão. Por quê? Porque tem um equilíbrio entre a força peso e a força normal, certo? E para ele não começar a voar e para ele não começar a entrar no chão, por exemplo, você tem que ter que a força resultante entre esses dois seja zero, ok? Porque se tiver uma força resultante, você tem alguma aceleração, certo? Então, e a gente não tem nenhuma aceleração para cima nem para baixo aqui. Então, a força resultante tem que ser zero. Então, por isso que eu coloquei que o peso tem que ser igual ao normal. Essa força tem que equilibrar, uma força tem que equilibrar a outra, certo? Na direção vertical, a gente tem uma força resultante de zero, certo? Então, o peso tem que ser igual ao normal, beleza? Mas na horizontal, a gente tem que só tem uma força, a gente só tem uma força agindo nesse bloco, que é a força F, certo? Então, aí a gente tem uma força resultante. E essa força resultante é exatamente o F, certo? Então, no lugar do Frzinho, de força resultante, a gente vai colocar o F. Então, F é igual a ma, massa vezes aceleração, ok? Lembrando que isso é sem atrito, beleza? Com a força de atrito, o que ia mudar? A gente sabe que a força de atrito é sempre contrária ao movimento, certo? Então, ali está para o outro lado, certo? Então, a gente tem a mesma coisa que o peso tem que ser igual ao normal, beleza? Então, a força resultante vai ser a força que eu estou aplicando menos a força de atrito, ok? Isso é a força resultante, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, beleza? Eu só peguei a força que eu já tinha e diminuí com a força da força de atrito, beleza? Então, nós temos dois casos que a gente pode imaginar, certo? Se a força for maior que a força de atrito, se essa força conseguiu vencer a força de atrito, então o objeto está em movimento, certo? Se a força for igual à força de atrito, então o objeto vai estar parado, beleza? Vamos para algumas coisas importantes que a gente tem que entender e a gente tem que lembrar, certo? Temos uma situação de equilíbrio quando um corpo tem força resultante igual a zero, ou seja, a somatória de todas as forças é igual a zero, certo? Se a gente tem todas as forças, por exemplo, tendo uma correspondente a ela, que seja de mesmo modo, a gente vai ter uma força resultante zero na horizontal e na vertical, certo? Quando a gente tem uma força resultante
zero na horizontal e na vertical, a gente tem uma situação de equilíbrio, certo? Não tem aceleração para lugar nenhum, beleza? Não tem nenhuma força maior que a outra, não tem nenhuma força causando um movimento nesse bloco, certo? Isso a gente tem que lembrar. Isso é uma condição, isso chama condição de equilíbrio, ok? E outra coisa que eu quero conversar com você sobre, que é muito importante, que eu não tinha falado ainda, é sobre a força de atrito, certo? A força de atrito, ela tem um comportamento muito diferente do que a gente já viu, certo? Ela tem esse comportamento que está escrito nesse gráfico aqui. A gente vai tentar entender ele agora, certo? Quando o objeto está parado, a força de atrito, ela tende a mudar conforme a força que você faz, certo? Até que chega um ponto onde você não tem uma força de atrito correspondente, certo? Já chegou no máximo dela e você consegue fazer o movimento, você consegue tirar ela do repouso, certo? A força de atrito, ela não consegue manter esse objeto parado mais, certo? Você pode tentar entender isso colocando, por exemplo, uma borracha em cima de uma mesa, certo? Você pode fazer uma pequena força nela, ela vai continuar parada, certo? Você pode fazer uma força maior, ela vai continuar parada, certo? Mas em determinada força, ela vai começar a ter um movimento, certo? Você vai vencer essa força de atrito e esse objeto vai começar a ter um movimento, beleza? Mas como que isso funciona? Essa parte vermelha, essa força de atrito que está em vermelho aí, é a nossa força de atrito estática, certo? Que ela vai aumentando conforme a força, certo? Se o objeto está parado, o valor da força de atrito é o mesmo valor que eu estou colocando da força, certo? Porque a força resultante dele tem que ser zero. Se ela está parada, a força resultante tem que ser zero. Então a força que eu estou colocando tem o mesmo módulo com a força de atrito, ok? Até que chega um ponto onde essa força de atrito é máxima, certo? Quando essa força de atrito é máxima, a gente tem uma formulazinha que a gente já conversou antes, que é o μ vezes a normal, certo? Esse μ é a característica do solo, certo? Que varia conforme o lugar que você está, certo? O solo que você está, ou a superfície que você está, beleza? Então a gente usa essa fórmula aí para a gente achar a força de atrito máxima, certo? Tanto cinética como estática. Mas vamos lá na estática primeiro. Percebam que tem um pico, certo? Tem na força de atrito estática, que é o vermelhinho, certo? Ela vai até um ponto onde ela é máxima, certo? Esse máximo é dado pela essa formulazinha que eu acabei de falar para vocês. A partir disso, ele começa o movimento. Então, a força de atrito passa a ser cinética, certo? E ela passa a ter um valor único. Esse valor único é dado por essa formulazinha. Força de atrito é igual. O μ vai ser agora o cinético vezes a força normal. Beleza? Então, vamos recapitular. Com a força de atrito estática, ela vai aumentando conforme a força que eu vou colocando, até chegar num ponto que essa força de atrito é máxima, certo? Essa força de atrito máxima é dada por essa fórmula que eu coloquei para vocês aí, certo? E depois ela passa a ser cinética. Beleza, vamos agora para o plano inclinado. O que é um plano inclinado, certo? É exatamente o que você pensa quando eu falo um plano inclinado para você. É uma parte em que está elevada, certo? E essa parte que está elevada da superfície, a superfície não está na vertical certinha mais, ela tem um ângulo com a vertical, certo? A gente chama isso de plano inclinado. No caso, a gente coloca esse ângulo entre a vertical e o plano, a gente coloca geralmente a letra θ, letra grega θ, certo? Que é um ângulo onde tem entre o plano inclinado que eu tenho e a superfície vertical, beleza? A gente tem que lembrar umas coisas importantes, certo? Quando a gente tem um plano inclinado, a gente sabe que a normal não é igual ao peso mais, certo? Mas qual que é o valor dessa normal? Qual que é o valor desse peso? Como é que a gente faz para resolver isso? Beleza, vamos lá. O primeiro passo para você resolver esse problema do peso, certo? É a gente colocar um eixo XY, certo? Mas você vai me falar assim, nossa, mas você colocou o eixo XY aí de meio tombado, certo? Não colocou certo na vertical certinho e na horizontal certinho. Mas por que você fez isso, Daniel? É para ficar mais fácil, certo? A gente pode colocar o eixo XY assim para a gente facilitar na nossa conta, certo? Se a gente colocasse o eixo XY certinho na vertical e certinho na horizontal, a gente ia ter que decompor a normal, a gente ia ter que decompor, por exemplo, a força de atrito, se ela aparecesse,
ele tem que decompor muito mais forças, certo? Com a gente colocando esse eixo dessa forma, a única força que a gente vai ter que decompor é o peso, certo? E é uma forma de, tipo assim, se vocês entendem como decompõe o peso, depois, se você quiser colocar de outro jeito o eixo XY, você vai conseguir, certo? Você já tem um exemplo de como decompor as forças, certo? Esse peso, ele pode ser escrito como soma de dois vetores. A gente já conversou também sobre soma de vetores, certo? E esses dois vetores seriam um no eixo X e o outro no eixo Y, certo? Então a gente vai decompor esse peso nesses dois vetores, que somados a gente acha o vetor do peso, certo? Percebam que esse ângulo θ, que está entre a superfície vertical e o plano inclinado, ele aparece também entre o peso e a vertical, certo? No caso, o eixo Y, certo? Então ele aparece aí dessa fórmula. Com semelhança de triângulos, você consegue chegar nesse resultado, certo? Porque eu acho que vocês já estudaram semelhança de triângulo, por isso que eu não estou explicando tão detalhado essa parte, mas com uma semelhança de triângulo, vocês conseguem chegar que o θ aí entre o peso e o eixo Y é θ também, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso, a gente tem o segundo passo, que é calcular as componentes do peso, certo? Você separa num peso, você acha uma componente no eixo X e outra componente no eixo Y, certo? A gente tem o Px e o Py, certo? E usando seno e cosseno, a gente acha uma relação entre eles, certo? Vamos lá, o primeiro. Seno de θ. Seno de θ é o quê? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então a gente sabe que vamos pegar aí, o cateto oposto do θ é o Px, certo? E a hipotenusa é o P. Então a gente tem seno de θ é igual a Px sobre P. Então Px é igual a P vezes o seno de θ. Perfeito? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente Px e hipotenusa P. Então a gente tem que Px é igual a P vezes cosseno de θ. Beleza? Depois que você calculou essas componentes do peso, você pode colocar só essas componentes lá no seu desenho, certo? Na hora que depois que vocês vão desenhar isso bonitinho, vocês vão colocar o Px e o Py, certo? Substituindo o P, certo? Mas por quê? Reparem que ficou bem mais fácil da gente enxergar as forças e como uma está equilibrando a outra, certo? Com as componentes do peso. Com isso, com esse desenho, a gente sabe que a normal equilibra e tem o mesmo valor que Py, porque o bloquinho ele não está nem saindo da superfície, nem entrando na superfície, não tem aceleração. Então a gente sabe que a normal é igual a Py, certo? E a gente tem que a força resultante que está aí, a única força que não está sendo equilibrada, é o Px, certo? Então a gente pode colocar o Px como força resultante, que é massa vezes aceleração, certo? Se tivesse uma força de atrito, a gente colocaria que a força resultante seria Px menos a força de atrito, que seria igual a massa vezes aceleração. Beleza? Vamos fazer um exemplo para ver se a gente entende tudo que a gente fez nessa aula e na aula passada também. Vamos lá. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado, em 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre esse bloco na direção da superfície desse plano, para que o corpo deslize com velocidade constante. Certo? Essa é a nossa pergunta. Eu sugiro para vocês, se vocês quiserem, se vocês toparem, pausa esse vídeo e tente fazer essa questão sozinho, certo? Olha bem as dicas que eu estou dando. Primeiro, lembre-se da lei da inércia e lembre-se o que é preciso para um corpo estar em equilíbrio, certo? Pausa esse vídeo e tenta fazer a questão que eu já vou corrigir ela, certo? Vamos lá. Lei da inércia. O que é a lei da inércia? Certo? A lei da inércia fala o seguinte, que um corpo em repouso tende a continuar em repouso, a não ser que uma força haja sobre ela. E um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força haja sobre ele. Certo? O que eu estou querendo que vocês entendam? Percebam que ele quer um corpo onde a velocidade é constante, certo? Se a velocidade é constante,
a gente tem, por exemplo, um movimento retilíneo uniforme, certo? E para a gente manter esse movimento retilíneo uniforme, a gente não pode ter uma força agindo sobre ele, senão ele vai parar de ser um movimento retilíneo uniforme, certo? Mas a gente sabe que num plano inclinado a gente tem, por exemplo, o PX, certo? Que está sobrando, que está fazendo o movimento acelerar, que está tendo uma força resultante, certo? Então o que a gente precisa? Qual que é a condição de equilíbrio, certo? O que eu preciso para esse corpo permanecer em equilíbrio e permanecer em movimento retilíneo uniforme? A gente precisa que haja uma força em direção oposta que equilibre o PX, certo? Com isso a gente vai ter um PX e uma força, essa que ele está perguntando, qual é o valor dela, e que na somatória essa força seja igual ao PX, certo? Para que nesse movimento não haja nenhuma força resultante. Se não tiver uma força resultante, não vai ter uma aceleração. Se não tem uma aceleração, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, certo? Com velocidade constante. Certo? Então vamos lá. Vamos desenhar essas forças. Está aí a normal, perpendicular à superfície, as componentes do peso, Px e Py, e aí a gente tem essa força aí que a gente precisava para permanecer tudo em equilíbrio, certo? Então, para permanecer em equilíbrio, eu tenho que ter a força igual a Px e o Py igual a normal, certo? Com isso, a força resultante de tudo igual a zero, certo? Se a força é igual a Px, eu posso escrever que a força é igual a P vezes o seno de θ, certo? A gente já fez isso nessa aula. Então a gente tem que a força vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes 160, que é o que a gente tem de peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. A gente tem que a força vai ser igual a 2 vezes 10, 2 a massa, 10 a gravidade, e o 160 raiz de 3 sobre 2, certo? Então, no final, a gente vai ter que a força, essa força que a gente estava procurando, tem o valor de 10 raiz de 3 newtons, certo? Que é a unidade de força, beleza? E com isso a gente já acabou a parte de força, certo? A definição de força, como que a gente aplica a força, certo? Nas próximas aulas a gente vai tentar aplicar isso em mais situações, por exemplo, em mais blocos, em outras situações. Mas eu acho que com isso a gente já entende bem o que é uma força e como ela age no corpo, certo? Então qualquer dúvida é só me mandar mensagem, é só me procurar que eu resolvo todas as dúvidas, beleza? Um abraço e tchau.